Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Maravilha. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com a apostila, a página 62, 63, 64 e 65, tá? Então, assim, até o momento, nesse conteúdo do nosso segundo bimestre, a apostila vem trazendo para vocês um tema muito tranquilo de se trabalhar, né, que é a poesia. Então, nós podemos desenvolver de diversas maneiras, né, sobre diversos assuntos, porque ela nos dá uma certa liberdade para criar. É diferente de uma crônica, diferente de um texto narrativo, de uma dissertação, que nós temos aí uma certa formatação e regras a serem seguidas, né, a serem obedecidas. E aí nós temos um poema, o poema de Manuel de Barros, que inspirou a poesia de Mia Couto, né? Não a poesia específica que nós trabalhamos na aula passada, mas a poesia de uma forma geral, tá? O poema é o seguinte: o menino contou que o muro da casa dele era da altura de 2 andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro, mas o que intrigava mesmo mais a nossa atenção principal era a altura do muro, que seria de 2 andorinhas. Depois o garoto explicou: se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava, mas a altura de 2 andorinhas, nenhum ladrão pulava. Isso era, né? Então, quer dizer, o que há de comum com essa poesia? O muro, né? E a poesia que nós trabalhamos lá da menina na página 59, no momento anterior, que nós vimos, né, o errar, tá? Que o poema já é, lá de Mia Couto, já vem com essa questão, errar, né? E esse aqui o muro já vem com um outro tom, né? Sem ser um tom de avaliação, de questionamentos, tá bom? E aí o 12º exercício, ele fala assim: primeiramente faça uma leitura silenciosa do poema. Depois, em grupos, ensaie uma forma original de lê-lo em voz alta, né? Já fiz essa leitura com vocês. O que acontece? Na 13ª questão, ele pede para que realizem um levantamento das rimas desse poema, verificando se elas existem. Faço o mesmo com a métrica e a estrofação. Então, eu quero que vocês reparem nesse poema as rimas, se há rimas, se não há rimas, né? Que rimas que são essas? E quantas estrofes está dividido esse poema, né? Como que eu quero que vocês reparem, nesta poesia, ela é por esse lado, vamos dizer assim, por esse lado mais técnico da nossa literatura, ok? Depois, o que caracteriza esse poema de Manuel de Barros, né? O que caracteriza, tá falando sobre o quê? Qual é o tema central? E depois, em que aspectos o poema de Mia Couto se assemelha ao de Manuel de Barros? Qual é a semelhança que tem esses dois poemas? Essas respostas, na verdade, desse exercício 13º, vocês vão fazer no caderno, tá? E me enviar a fotografia conforme nós desenvolvemos. Vocês vão me encaminhar por e-mail para eu fazer a correção, né? Mas prestem atenção. E aí nós temos o 14º exercício, ó. Mas o que intrigava mesmo mais a nossa atenção principal era a altura do muro. O exercício, o 14º, ele pede para que vocês façam o seguinte, para que vocês substituam a palavra principal, esse adjetivo, pelo advérbio, né, de principal. Qual seria o advérbio dessa palavra principal? E vocês vão substituir, ok? E vão ver se teve alguma outra modificação em relação à poesia. Então, aí nesse caso é mais simples de vocês fazerem, né? Vocês não precisam fazer nenhuma parte escrita, é só mesmo verificarem aí se houve alguma mudança ou não, tá? É isso que vocês vão me contar. Lá na página 63, nós temos o seguinte exercício. Ao ler os poetas do poeta Angola, Onde Jaque, o leitor se pergunta: que língua portuguesa é essa? Descubra lendo o Prediçage. Nessa página, vocês vão encontrar 2 QR Codes, tá? Um tem o conto da piscina do tio Vitor, vocês podem ler, que é desse autor, Onde Jaque. E tem um outro embaixo, né, dessa pequena biografia que aparece aqui na apostila, tem um outro que também é uma biografia, né? Não vou obrigá-los a fazer, mas vocês podem desenvolver a leitura. Esse conto, nós vamos trabalhar com ele na próxima semana. É um conto muito interessante, nós vamos desenvolver ele, uma interpretação mais específica dele na próxima semana, tá? E aí nós temos um terceiro poema, Prendissagem. O tomate avermelha mundos, o cheiro da terra perdoa constipações, folha é parede verde, para sol chegar.
Flor é outra narina de abelha, alcunha de qualquer jardim é biolabirinto. A mosca exagera em amizades com a merda. O pirilampo é a lanterna do poeta. O porco-espinho exagera em modos de precaução e mandioca tuberculiza o chão. O cheiro de terra rejuvenesce a humanidade. Se vocês observarem esse poema-aprendizagem, é cheio de palavras totalmente diferentes e se vocês buscarem no dicionário, vocês não vão encontrar o significado, tá? Por quê? Porque nesse poema 3 nós encontramos muitos exemplos de neologismos, né? Os autores, né, os grandes escritores da nossa literatura brasileira, portuguesa, eles têm esse hábito de fazer o quê? De criar esses neologismos nas suas obras, tá? Então, é o que ele fala então aqui, né? Para fazermos uma leitura em voz alta, enfim. No 17º exercício, ele apresenta, ó, nesse poema são criadas imagens que se voltam sobre si mesmas. Veja como isso acontece no primeiro verso. O tomate avermelha mundos. Quer dizer, por quê? Porque a cor do tomate, né? Do tomate maduro, do tomate próprio para uso, ele é vermelho e ele avermelha mundos, tá? Então, mostre o que você captou da forma de construção do poema, tá? Então, você vai brincar nesse poema, criando um verso também, né? Criando um neologismo sobre esse poema aí, para contemplar e para dar continuidade nele, tá? Então, olha só. E aí, aqui do lado tem uma explicação sobre o neologismo, né? Palavra ou expressão nova em uma língua, tá? Então, é uma palavra, uma expressão nova que não existe. Então, eu criei um verso, olhem só. A névoa refrigera as horas aquecidas do dia, né? Então, a névoa noturna, a névoa matinal. Então, aí vocês podem criar, né, esse exercício e desenvolver aí e depois me apresentar, ok? Lá na página seguinte, na página 64, vem algumas questões mais específicas sobre os exercícios e sobre os poemas, tá? Com base no poema Aprendizagem, responda as questões propostas. A. O poema é construído por metáforas. Escolha um verso em que essa figura de linguagem se faz presente, traduzindo-a para um grupo de colegas. Então, fiquem atentos aqui, né, aos exemplos de metáfora e aos exemplos que seguirão agora de metáfora para a gente dar continuidade nos exercícios, tá? Mas fiquem atentos que eu já volto. Entendido sobre metáfora? Então, maravilha. Olha só. Apenas um dos versos do poema não está em ordem direta, isto é, não apresenta a estrutura sujeito mais predicado. Que verso é esse? Reescreva-o na ordem direta, tá? C. Um dos versos do poema apresenta um neologismo. Que neologismo é esse? E para vocês explicarem. Letra D. Uma expressão se repete ao longo do texto. Qual é ela? Qual é a provável intenção do autor ao fazer essa repetição? Letra E. Alguns versos do texto iniciam sem artigo. Cite ao menos 2 exemplos em que sentido a exclusão do artigo definido contribui para o poema. Então, qual será o objetivo desses versos não iniciados sem o artigo, né? Qual será que foi o objetivo, tá? No que ele facilita, no que ele nos apresenta? Que informação, no que ele nos deixa assim de concreto, não apresentando o artigo definido, ok? 19ª. O eu lírico conclui o poema resumindo o propósito da composição poética, que é trazer A. Amadurecimento para a humanidade, B. Informações importantes para a humanidade, C. Esperança para a humanidade ou D. Surpresas para a humanidade, ok? Uma dessas está correta. Depois, o título condensa o tema condensa todo o poema em si, revelando a preocupação do autor em reinventar a linguagem popular, uma variante auspiciosa do português lusitano. Proponha outro título para o poema, compartilhando sua criação com os colegas e justificando. Então, você vai dar um outro título para o poema e justificando por que você fez essa escolha, ok? Na página 65, o que poderia mais ser de assunto para a aprendizagem? Pense em versos que possam ser encaixados no texto, recriando-o e depois compartilhe sua produção com os colegas. Então, o que acontece? Nesse 21º exercício, vocês vão dar continuidade naquele poema aprendizagem, né? Não necessariamente só com neologismos, mas você pode aproveitar aquele neologismo que você fez na página, né, a 2 páginas anteriores, você pode colocar e dar mais uma quantidade, ok? Não precisa ir fazer, né, um verso só. Conclui, faça aí mais umas 4, 5 linhas, tá bom? E na 22ª obra, o que acontece?
nós temos um trecho aqui dizendo que Guimarães Rosa influenciou muitos autores africanos, como, por exemplo, Mia Couto e Ondijak, né? Por vários motivos. Guimarães Rosa foi um autor assim, muito marcante na literatura brasileira, quer dizer, ele ainda é muito marcante na literatura brasileira. Né? Nós temos grandes obras, principalmente o Grande Sertão Veredas, né? Que é uma obra assim, a leitura ali é infinita, né? Nós podemos desenvolver infinitas leituras daquela obra, tá? E ele traz um trecho aqui para vocês, né? A gente vive repetido o repetido, escorregável num minuto. Já está empurrado no outro galho. Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei para lá de tantos assombros. Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareia uma sala. Digo, o real não está na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia, né? Então, o que acontece? Esse trecho aqui, vocês vão fazer, qual é o exercício que vocês vão fazer? O exercício pede para que vocês façam em duplas, vocês podem fazer. Hoje eu não defino nenhuma dupla, né? Não deixo nenhuma pré-definida aí as duplas, vocês podem escolher com que vocês queiram fazer, duplas ou trios, tá? Vocês vão transformar ou podem fazer também individual, tá bom? Vocês podem transformar esse excerto usando uma linguagem coloquial comum. Então, traduza, na verdade, resumidamente, o que vocês vão fazer? Traduza essa parte para uma linguagem coloquial, para uma linguagem mais simples de ser compreendida, ok? Então, vocês vão desenvolver essas atividades e eu vou liberar um vídeo para vocês às 8h30 sobre comentando, desenvolvendo essas atividades, ok? Essas atividades que eu passei de hoje, vocês vão desenvolver hoje, né? Ok? E aí, daqui a pouco nós voltamos a nos falar, certo? Beijos!